Engraçado, parece que aqui no canal eu comecei falando de Star Wars só das obras menos gostadas de cada era, né? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje é dia 4 de maio, é o famoso May the 4th Be With You, também conhecido como o Dia Internacional Global de Star Wars, né? E as comemorações estão sendo vistas aí em várias partes, apesar da Madonna roubar todos os holofotes de cultura pop hoje. Eu tô aqui para falar sobre os 25 anos de Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma, filme dirigido pelo George Lucas, lançado em 1999. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Feliz dia de Star Wars para todos vocês aí, pessoal, fãs da Sétima Arte. Não costumo falar tanto sobre Star Wars aqui no canal porque, curiosamente, o algoritmo parece que não curte muito Star Wars aqui no Lucas Filmes, o que é uma grande ironia, já que o nome do meu canal é praticamente a versão abrasileirada da produtora do homem que criou Star Wars. Mas enfim, não poderia deixar o dia de hoje passar batido, e também tem alguns shorts e listas aí na parte de shorts do canal, dê uma olhada, né? Melhores lutas, melhores personagens, melhores filmes. E como 2024 acaba sendo o aniversário da Ameaça Fantasma, que também está de volta aos cinemas aí, está em cartaz em algumas cidades, sessões limitadas, acho que é uma boa oportunidade para falar sobre esse filme, para continuar crescendo a playlist Star Wars aqui no canal. E obviamente, o projeto da Ameaça Fantasma é algo que o George Lucas diz que tinha na cabeça desde os anos 70, mas a gente sabe que isso não é verdade. Ele sempre conta que imaginou Star Wars como uma grande história que ele dividiria ao longo de vários filmes. É um dos motivos pelo qual o Guerra nas Estrelas de 77 teve aquele rebranding para ser o episódio 4, que o Império Contra-Ataca virou o episódio 5. Ele meio que já tinha a ideia de uma trilogia prelúdio que um dia ele gostaria de contar. Mas depois que o Retorno de Jedi, que encerra a primeira trilogia de Star Wars, é lançado em 83, o George Lucas fica mais focado no Indiana Jones, na série do jovem Indiana Jones, e é só quando ele começa a ver alguns avanços de tecnologia, como os efeitos visuais foram evoluindo, que ele volta a entreter essa ideia de fazer esses 3 filmes de Star Wars que contariam a origem do vilão Darth Vader, partindo da tragédia do Anakin Skywalker. Como o George Lucas teve uma ótima relação com o produtor Rick McCallum na série do jovem Indiana Jones, ele toca ele como principal produtor desses 3 filmes, cuidando de toda a burocracia, de todo o trabalho pesado em organizar essa grande produção que teria seu início, né, com pré-desenvolvimento, com a elaboração de artes, desenhos conceituais e o próprio roteiro do Lucas, lá para 1994. O processo de escalação de elenco começaria lá para 95, 96, com vários nomes interessantes, né? Todo mundo queria fazer parte desse novo Star Wars. E eu trago algumas curiosidades aí, como o fato de que o papel do Obi-Wan Kenobi quase foi pro Joseph Fiennes, do Shakespeare Apaixonado, antes de cair pro Ewan McGregor. O vilão Darth Maul quase foi interpretado pelo Benício Del Toro, antes de cair pro Ray Park, que entrou na produção só como um coreógrafo de lutas, como um dublê, mas o George Lucas ficou tão impressionado com ele que ele falou, beleza, você vai ser o Darth Maul. Enquanto o personagem do Anakin Skywalker, né, foi uma seleção de elenco que avaliou mais de 3.000 atores mirins até chegar no novato Jake Lloyd, que conseguiu, né, o papel mais disputado da época. Antes do Samuel Jackson se tornar o Mace Windu, esse papel quase foi do rapper Tupac Shakur, enquanto o Michael Jackson queria interpretar o Jar Jar Binks, mas ele queria fazer isso com maquiagem, enquanto George Lucas queria usar o CGI. E, talvez mais importante do que qualquer membro do elenco da Ameaça Fantasma, o próprio George Lucas não queria dirigir esse filme. Ele queria escrever, ele queria que o filme acontecesse, mas a gente sabe, né, que o George Lucas não é um cara que gosta muito de dirigir, ele não tem muito tato para trabalhar com emoções, sentimentos, atores, né? Ele não é um bom diretor de atores, ele é ótimo para criar um mundo, para criar história, para elaborar os conceitos. Ele praticamente implorou para os amigos dele, pro Steven Spielberg, pro Ron Howard e pro Robert Zemeckis, para que algum deles dirigisse Ameaça Fantasma, mas os 3 falaram que esse filme deveria ser dele, que Star Wars é o bebê dele, que ninguém poderia contar essa história senão ele. Então, o George Lucas oficialmente inicia as filmagens em junho de 1997 para terminar em setembro do mesmo ano, com um longo e revolucionário processo de pós-produção, já que o episódio 1 usa mais computação gráfica do que todos os filmes anteriores, afinal, é a Hollywood pós
Exterminador do Futuro 2, pós-Jurassic Park do Spielberg, onde você já consegue criar elementos digitais, personagens em computação gráfica que podem ser realistas, né? Então, isso também garante a Ameaça Fantasma uma revolução no processo de edição, de montagem e, claro, de efeitos visuais. O orçamento na época foi de 115 milhões de dólares, que convertido para a inflação de hoje cairia aí na casa de 215,60 milhões. E assim, eu não lembro do hype da estreia da Ameaça Fantasma, porque eu era uma criança, eu tinha só 4 anos na época, mas de tudo que eu consigo caçar em DVDs, em vídeos antigos, foi um verdadeiro frenesi, né? Era o retorno de Star Wars, eu acho que foi o filme mais esperado de todos os tempos naquela época, mas a Ameaça Fantasma finalmente chegou nos cinemas em maio de 1999 com o maior hype e expectativa do mundo. Eu acho que eu consegui sentir uma fração desse hype quando o Despertar da Força saiu, porque é meio que assim, o retorno de Star Wars vem em cada geração, né? Eu não sei se vai ter outra trilogia de Star Wars nesse calibre assim, que vai te promover essa expectativa, mas o resultado do filme, né? Eu assisti quando era criança, eu vi em VHS, eu vi na TV, eu vi agora recentemente, né? É certamente um filme com vários defeitos que não se sustenta tão bem como um longa-metragem, mas que não dá pra negar, tem ideias, personagens, conceitos e um fator nostálgico aqui que me impossibilitam de detestar. A história do filme segue os Cavaleiros Jedi Qui-Gon Jinn, vivido por Liam Neeson, e Obi-Wan Kenobi, vivido por Ewan McGregor, que precisam ajudar a rainha do planeta Naboo, vivida por Natalie Portman, a sobreviver a uma emboscada cruel pelas forças da Federação Separatista, controladas secretamente por um Lorde Sombrio do Sith. Ah, sim, o bloqueio das rotas comerciais e o sistema de federação dos separatistas. É tudo o que os fãs de Star Wars imaginavam ao ver o novo filme. Política, Senado, discussões, armadilhas. O George Lucas, ele definitivamente não estava brincando quando ele falou diversas vezes que essa trilogia seria bem diferente do Guerra nas Estrelas clássico, que sempre foi uma aventura mais escapista, que não tinha tanto contexto no tipo de cenário político que aquela galáxia tinha, era o bem contra o mal. E eu tenho que aplaudir o George Lucas, especialmente agora, nos dias de hoje, depois que a trilogia do J.J. Abrams acabou saindo, né? Em querer falar sobre o início de uma guerra, né? Em querer analisar a origem do conflito da forma, às vezes um pouco burocrática, às vezes um pouco engessada, que não tem os melhores diálogos e as melhores entregas dramáticas do mundo, com certeza não, mas quando você analisa o macro dessa história do plano do chanceler Palpatine, né, do Ian McDiarmid, que é o Lorde Sombrio do Sith, ele é o Darth Sidious, ele é o grande vilão por trás disso tudo. Quando você analisa os passos que ele dá nesse filme para, né, influenciar uma eleição, para conseguir poder político, é muito interessante, sabe? É o tipo de conteúdo que acho que os fãs mais hardcore de Star Wars não querem ver, mas que eu peguei o início dessa trilogia, né? Então, mesmo criança, eu estava acostumado a ver aquelas sessões de Senado meio chatinhas e eu acabei aprendendo a gostar de tudo isso. Eu aprecio o quanto essa trilogia tenta encontrar a sua própria voz e a sua personalidade, porque o design da Ameaça Fantasma, da trilogia Prelúdio no geral, é fantástico, né? A gente vê novos planetas, novos veículos, naves, armas, oponentes. Eu acho que você colocar essa era bem antes do primeiro filme, né? Cerca de 20 anos antes de Uma Nova Esperança, é muito interessante, é vislumbrante visualmente. Eu acho que todo o trabalho estético, de produção, de props, né? Tudo que envolve a concepção visual de Star Wars é impecável, desde sempre pra mim. Mesmo quando você repara que os efeitos visuais derem aquela envelhecida, né? Isso é um filme que estava um pouco à frente do seu tempo, a tecnologia ainda estava caminhando e a gente vai vendo, até chegar no episódio 3, por exemplo, quão perfeito é o trabalho do CGI. Mas ainda sobre a história, né? Eu acho que um outro fator que não dá pra ignorar na Ameaça Fantasma é uma coisa que o George Lucas acertou muito bem no primeiro filme, que é essa jornada de Joseph Campbell, a ausência de um protagonista claro, porque se o Liam Neeson, né, o Qui-Gon Jinn é o protagonista desse filme, ele não tem arco. E se o Anakin Skywalker é o protagonista, bom, ele só aparece na segunda metade do filme. Se o Obi-Wan é o protagonista, bom, ele some várias vezes do filme. Você não tem meio que um personagem que você segue núcleos de história. E nesse sentido, né, eu acho que você ser escalado no filme de George Lucas, trabalhar como ator no filme de George Lucas, tem que se garantir por si só, porque ele não vai te dirigir muito bem, ele não vai te dar uma direção muito clara. Então, ainda bem que a gente tem o Liam Neeson como Qui-Gon Jinn, e assim,
O que a gente sabe sobre esse personagem? Putz, ele é badass, ele é foda, ele é imponente, a gente quer seguir o Qui-Gon Jinn. Ele tem aquela clássica figura e postura do mentor, então você tá imediatamente do lado dele, torcendo por ele, mesmo que ele não tenha um pingo de personalidade. É o carisma do Liam Neeson que carrega esse personagem. Eu acho que o mesmo se aplica ao Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi. Eu acho que é o tipo de papel que vai ficando melhor ao decorrer da trilogia, na minha opinião. E, bom, a Natalie Portman de Amidala não tem coisas muito interessantes pra fazer, sabe? Tem algumas twists sobre a identidade dela, sobre como ela troca, né, de identidade com uma das servas, porque ela é a rainha, mas ela também tá servindo como mentora. É um pouco confuso. A Keira Knightley faz uma dublê dela em várias cenas. E, infelizmente, acho que tudo com a Anakin Skywalker do Jake Lloyd, e eu não vou falar mal do Jake Lloyd, coitado, né? O cara apanhou tanto a vida inteira, ele tá até hoje com problemas por conta disso, né? Não é a figura mais carismática, não é o ator dos mais talentosos, e eu acho que, assim, a estrutura que o George Lucas monta com essa história, os Jedi sofrem uma tentativa de emboscada, eles caem no planeta que está sendo atacado, aí eles fogem de lá com a rainha para um planeta onde eles têm que se refugiar, e a única forma deles saírem de lá é participando de uma corrida com um mecânico prodígio de 10 anos de idade, sabe? Eu gosto da estrutura, mas realmente falta um diretor com um pouco mais de controle, assim, com um pouco mais de controle de dramaturgia e narrativa, na minha opinião, porque a sequência de eventos desse filme é uma sequência de eventos, isso é um fato, né? Eu acho que a montagem acaba um pouco perdida, balanceando o foco aqui e ali, mas eu acho que é um filme que tem sequências isoladas que funcionam muito bem, né? A própria corrida de pods em Tatooine, que é a grande sequência de ação do segundo ato, talvez a grande sequência de ação do filme inteiro, é realmente um primor, sabe? É um primor da estética, da influência do George Lucas em clássicos filmes de corrida, apesar de ser uma mise-en-scène muito básica. Eu gosto muito dessa cena pelo trabalho de som, pelos efeitos. Você tá investido porque o objetivo ali é muito claro, né? Uma corrida, afinal de contas. Então, nesses momentos, a Ameaça Fantasma consegue te pegar. E, em especial, na figura do Darth Maul, né? O Darth Maul é um vilão que é instantaneamente icônico, ele é assustador, ele é literalmente um capeta com um sabre de luz, caso você precise saber que ele é o vilão, né? E eu tenho até, né, isso é totalmente pessoal, mas eu não sou fã de como as animações tentam redimir o Darth Maul, tentar dar profundidade pra ele. Eu adoro a ideia de que o Darth Maul é um guerreiro sombrio com uma personalidade única, com uma nota só, e ele aparece e ele causa o terror toda vez que isso acontece, né? Você quer mais o Darth Maul, você adora ver ele ali, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não preciso ver mais nada do Darth Maul. Tudo que tem com ele aqui é o bastante, o que garante a grande sequência de sabres de luz, né? O Duel of the Fates, que tem talvez a melhor composição da carreira do John Williams para Star Wars. É uma afirmação forte, eu sei, mas acho que Duel of the Fates é uma das melhores peças de música que alguém já escreveu para um cinema, e ela é a grande força motriz dessa cena, né? A primeira vez na história da saga que a gente vê um sabre de luz duplo, duas pessoas lutando com um vilão, é muito legal, é muito épico. Eu gosto como a montagem desse terceiro ato, né? O George Lucas ele vai evoluindo isso de cada filme de Star Wars. Você acompanha várias batalhas em paralelo, o Anakin Skywalker tentando destruir a base da Federação, a Rainha Amidala tentando tomar o palácio, a batalha do Jar Jar Binks e os Gungan contra os droids, e assim, isso é o que eu menos gosto do filme inteiro, né? Também não vou chutar outro cachorro morto aí, tá? Eu não gosto de Jar Jar Binks, eu acho que ele é muito chato, irritante, e fica por isso mesmo. E claro, a Batalha dos Sabres de Luz, que é o grande destaque, é o que você mais quer ver no filme inteiro. Eu acho que, olha, até hoje, 25 anos depois, a gente ainda não teve uma cena de luta de sabres tão bem coreografada, tão caprichada e empolgante que nem essa aqui do Ameaça Fantasma. Eu sei, tem gente que não gosta do excesso de coreografia, de ser muito ensaiado, mas pra mim sempre foi pra representar Jedi no auge, sabe? É uma dança, não é só uma luta pra machucar o outro, tem uma arte ali se desenrolando, e eu acho que tanto a coreografia quanto a fotografia, quanto a trilha sonora do John Williams demarcam isso muito bem. É curioso falar sobre Ameaça Fantasma, pessoal. Eu lembro ainda que, né, eu falei no meu vídeo do Ataque dos Clones que o episódio 2 é o filme que saiu quando eu comecei a prestar atenção, né? Quando eu tava no auge, vendo os filmes antigos, vendo a trilogia. Quando eu vi Ameaça Fantasma, eu achei muito estranho. Eu lembro que, assim, como assim esse cara novo é o Obi-Wan, né? Esse primeiro contato com um prelúdio, com uma história que vem antes, eu acho que certamente foi com Star Wars que eu aprendi esse conceito de uma história pré o evento que você já viu, né? E no geral,
Eu acho que Ameaça Fantasma tem seus problemas, ele é bem defeituoso na entrega do elenco, na direção do George Lucas de todos esses momentos mais dramáticos de passagem de ato, de emoções e sentimentos também. E olha que eu nem falei dos midi-chlorians, porque os midi-chlorians não me incomodam tanto, tá? Pronto, falei. Mas eu gosto da ousadia, da estrutura que a história tem, do excesso de politicagem. Eu acho que isso só ficou melhor com o tempo pra mim. E de novo, dessas sequências de ação isoladas que são impressionantes pra mim até hoje, né? A corrida de pods, duelo dos sabres de luz, eu aprecio essa jornada de dois cavaleiros Jedi literalmente indo pra lá e pra cá até chegar num desfecho bem épico, né? Não é um filme perfeito, mas não dá pra negar, tem aquele fator nostálgico, tem aquele carinho da infância, né? É difícil ser 100% racional com esse filme aqui. Pra Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma, eu dou uma nota 6. Não tem filme de Star Wars que eu odeio, pessoal. Eu não odeio nenhum filme de Star Wars, nenhum mesmo. Tem alguns que eu gosto mais e menos do que outros, claro, né? Eu ainda pretendo trazer a saga inteira aqui no canal, mas no lado financeiro, obviamente, Ameaça Fantasma era um dos grandes destaques de 99, ele foi o maior filme daquele ano em termos de bilheteria. O filme estreou nos cinemas americanos em 19 de maio de 1999, com 64,820 milhões, que ajustado para a inflação de hoje dá 121,52 milhões, fazendo um total de 474,544 milhões na bilheteria doméstica, que ajustado para a inflação chega em 889,648 milhões, e no mundo inteiro o filme chegou na marca de 1 bilhão e 27 milhões, que ajustado para a inflação de hoje nos dá 1 bilhão 925 milhões. E apesar da recepção crítica bem mista, Ameaça Fantasma também foi lembrado no Oscar, concorrendo aí na categoria de melhor som, melhor edição de efeitos sonoros e melhores efeitos visuais. E curiosamente, ele perdeu essas 3 estatuetas pro Matrix, que eu também comentei aqui no canal. Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acham de Star Wars Ameaça Fantasma 25 anos depois. Falem também sobre Guerra nas Estrelas, sobre o Star Wars Day, sobre qual é o filme ideal de Star Wars para se ver no dia de hoje. E fiquem ligados também que hoje tem um evento aqui em São Paulo que eu vou tentar acompanhar, vou tentar trazer algum conteúdo aqui mais tarde. E também fica aí a promessa de que eu ainda vou concluir a saga Star Wars por aqui. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.